a gente estivemos lá no sítio, né, de Seu Minervino, Galante de Picuí, ou seja, bem longe daqui, né? Com um culto abençoado, o pastor Gabriel trouxe uma palavra abençoada, né? E fomos diácono, missionária, foi uma bênção, né? Fomos contando aquelas histórias que dá depois de contar, histórias, voltamos na bênção. Detalhe, Galileu foi e voltou dirigindo, né? Vamos para bravo, Então, amados, glória a Deus, o culto foi abençoado, fomos muito bem recebidos lá em Galante de Picuí. E a gente sabe que aquele lugar é necessitado da palavra do Senhor. Amém? Os sertões, eles são necessitados da palavra de Deus. São lugares difíceis, longes, longínquos, poucos recursos, mas esse é o desafio da igreja, né, amados? Então vamos falar nesta manhã da escola dominical sobre calamidades. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. O que seria as calamidades? O que estaria provocando as calamidades? Seria a mão de Deus punindo os pecadores? Ou seria consequência da natureza? Ou seria consequência dos homens? Então, o que seria as calamidades? Né? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa nossa mente nesta manhã de escola dominical. Abençoa, meu Pai, a nossa igreja, semeadores da fé. Abençoa toda a direção, abençoa todos que estão aqui, com a bênção, meu Pai, da clareza, do conhecimento da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que sabes de tudo, inclusive do coração de Deus, nos revela na Tua palavra, nesta manhã, o que verdadeiramente queremos saber, conhecer de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra, mas pode ficar sentado mesmo. Né? Em Eclesiastes, capítulo 9, né? E vamos ver o que seria as calamidades. O que estaria provocando tantas calamidades? Temos alguns vídeos, né, sobre calamidades. E eu queria que vocês prestassem atenção nesta última calamidade que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma tragédia que vai mais ou menos somar 1000 mortos, né? Está em 700 e poucos mortos, né? Então tem 300 desaparecidos. Então vai dar mais ou menos 1000 pessoas mortas, né? Mas teve outras maiores. Por exemplo, no terremoto do Haiti, sabe quantas pessoas morreram? 200.000 pessoas. Isso é a metade de Campina Grande. Campina Grande tem 400.000 habitantes. Morreram 200.000 pessoas. Se no Rio, uma tragédia daquele tamanho, matou 1000, lá no Haiti, um terremoto, 200.000. É gente para dedéu. Né? Temos também furacões, vulcões. O que está acontecendo? Teve uma cidade inteira na Ásia que foi destruída por um vulcão. É o chamado... que existe 2 tipos de vulcão. Tem o de lava, que é o menos perigoso, é o de lava, que a lava corre lento. Mas tem o de cinza. O de cinza, ele dá uma cuspida de cinza, e essa cinza, 2.000 graus, essa cinza dele. E quando essa cinza baixa, quem estiver embaixo, já era. Entendeu? É bater e a carne cair. E tem, no caso, tem cidades como Pompeia, que foi morta. Toda a cidade foi morta, foi destruída por um vulcão de cinza, que as pessoas ficaram mumificadas embaixo. Então, até as expressões da cara da pessoa assim, ficou tão rápido esse vulcão de cinza. É rápido demais. Tem lá uma pessoa que ficou fazendo cara que estava sentindo dor e ficou. A cinza quando bateu, o pé ficou. Então eles tiraram aquele molde, botaram gesso. E quando botaram o gesso, estava a cara do cara, uma expressão todinha da pessoa. Então,
Existem muitas calamidades. Na Bíblia nós encontramos várias. Por exemplo, Filadélfia já era. Laodiceia já era. Não existe Laodiceia mais, não existe Filadélfia. Essas cidades foram afundadas em um terremoto depois de Cristo. Não me lembro quantos anos, não sei se foi 200 anos depois de Cristo. Houve um terremoto tão grande nessas cidades. Hoje ela se encontra mais ou menos a 15 a 20 metros debaixo do mar. Tanto Filadélfia como Laodiceia e algumas outras cidades que está escrito em Apocalipse já era, não existe mais, devido a um terremoto. Como lá é uma barreira, ou seja, lá o mar é fundo e é como se a cidade estivesse em uma barreira. Quando há um terremoto, aquela barreira desce, pronto, já era a cidade. Então temos terremotos, maremotos, né? Temos aí a tsunami, que destruiu o paraíso mundial. Essa tsunami foi justamente onde gravaram aquele filme Lagoa Azul. O mar é tão claro que se você abrir o olho dentro do mar, você vê os peixinhos e tal. É uma coisa linda, maravilhosa. É um paraíso, né? Aquele lugar desapareceu no tsunami. Encontramos tragédias mais próximas. Por exemplo, aqui numa praia chamada Pitbull, o pastor levou sua igreja para tomar banho de mar. E quando eles estavam tomando banho de mar, todos eles se divertindo com as costas voltadas para o mar, veio uma tsunami. De repente, deu uma lapada no pastor, na igreja do pastor, jogou todo mundo na praia. Aí todo mundo caiu meio desacordado, sem saber o que estava acontecendo. Quando o pastor procurou a filha não estava mais. E o gelo também não. Então, apareceram 3 dias depois em outra praia, Gaboiana. Está entendendo? Então, isso foi uma tragédia. E perto de Tambaba. Porque Tambaba é considerada pecadora, que é a praia de nudismo, né? E não aconteceu nada em Tambaba. Os caras tudo pelado dançando e não aconteceu nada. E o pastor do outro lado aconteceu. É justamente isso que vamos tentar compreender nesta manhã, né? O que é? Do lado Tambaba, todo mundo pelado, todo mundo nu, sexo livre, todo mundo legal. O tsunami não foi para lá, foi para Pitbull, bateu em Pitbull, matou a filha do pastor, mais um gêmeo, né? E ficaram feridos também, porque a lapada foi muito grande. De repente, não foi 2 nem 3, foi só uma onda que veio perdida, ninguém sabe de onde ela veio, e deu essa lapada no pastor. Então, o que seria isso? Mão de Deus, o pastor estaria lá em pecado, e os caras de Tambaba não. Como é que acontece isso? O que se dá? Por que isso? Por que o pastor perdeu a sua filha tão jovem com seu gêmeo? Né? Então vamos ver justamente isso, grandes calamidades e pequenas. Quais são as pequenas? Né? Acidentes, vou citar um aqui, a do pastor Crisóstomo. O pastor Crisóstomo tinha 72 anos, um homem digno, um homem certo, que a gente não vê nada dele, um homem que dirigiu uma igreja dentro de um sítio, Capim Grande, e todo domingo, Crisóstomo era aqui em Galileu, não atrasava. Estava lá. Eu já fui várias vezes pregando na igreja dele. Quando chega na hora, ele já está lá. Já almocei com ele, já jantei e tudo mais. Ele com a sua esposa, né, trocou a Kombi e comprou um outro carro que tinha uma mala grande na frente, um Del Rey. E foi para a igreja, fez o culto maravilhosamente. Quando ele voltava, ali na Alça Sudoeste, onde o Shaolin sofreu um acidente, mas para lá um pouco, ele veio. Só que o Del Rey tem aquela frente grande, né? Ele encostou. Quando ele encostou, o caminhão da Coca-Cola passou. Aí o caminhão levou a frente do carro dele, aí o carro fez tchum para debaixo. Quando ele bateu na frente, o carro rodou para debaixo. O caminhão passou por cima do carro, matou a missionária na hora. Não, matou o Crisóstomo na hora. Ele não. E ela ficou sangrando. Ficou sangrando por dentro. Então o médico Gabriel no canto, não, está sangrando ali. O médico Gabriel não tem condição, não sabe onde está sangrando. Né? Deu uma hemorragia interna e ela morreu mais ou menos uma semana, não foi? Foi 5 dias depois. Então, isso foi uma catástrofe, sim ou não? Um homem de Deus, um homem digno, respeitado, quando a gente fala o nome dele, todo mundo respeita Crisóstomo, um homem antigo, que deu a sua vida pelo reino de Deus, que não tinha nenhuma falcatrua, não tinha nenhuma dívida, vivia do seu dinheiro. Ele vendia seus comérciozinhos, né? Tinha o seu comércio de vender, né, pipoca, essas coisas e tal. De repente morreu tão tragicamente. Então, como compreender isso? A compreensão, podemos ter alguma compreensão dessas tragédias, tanto mundiais como familiar. Né? Citando bem o Rio de Janeiro, que é o mais próximo agora, teve uma família que foi embora todinha. Pai, mãe, teve
isso é coisa de enlouquecer uma pessoa. Perdeu a casa, perdeu a mulher, perdeu o filho da barriga e perdeu o filho que já estava fora. Aí, o que acontece? Existem alguns religiosos que ficam, cara é bom, cara pecadores, porque eles não analisam direito as coisas. E vamos notar que porque lá tem um carnaval. Ninguém no carnaval morreu não. Quem morreu foi cidadão, pai de família, crente, pastor. E o pessoal do carnaval daqui a 2 meses está tudo dançando lá. E aí? É a mesma coisa de pitbull e tambaba. Porque a muçulmana não bateu em tambaba. É isso que vamos tentar compreender nesta manhã. Amém, amados? Amém? Então vamos ver o vídeo, preste atenção no vídeo, pode colocar agora. Qual é, pastor? Qualquer um deles, você está com 3. Então a gente vai ver, irmãos, o drama. Eu confesso a vocês que eu chorei em todos os 3. Eu me emocionei, né? Me lembrei daquela menina que foi socorrida, né, afogada. Eu me lembrei. Desses vídeos aí eu me emocionei. Teve um aí que o camarada, quando viu a mulher sendo levada pelo mar, ele correu pela água, ele correu e segurou ela. A onda bateu nos dois, a mulher desapareceu, ele ficou louco. Vocês vão ver aí. E cadê a mulher? Cadê a mulher? A mulher debaixo do carro, a onda, né, da água levou lá para debaixo do carro. Vamos ver aqui. Preste atenção. Depois a gente vai para a palavra de Deus para ver se ela nos acrescenta uma luz acerca desses acontecimentos. Preste atenção. A tragédia que devastou 3 cidades no estado do Rio matou 381 pessoas. Esse é o número mais atualizado. Essa calamidade foi registrada por nossas equipes de reportagem em imagens impressionantes. Mas uma delas ilustra o drama que os moradores da região serrana do Rio enfrentam. É o resgate de uma mulher flagrado pelo cinegrafista Rogério de Paula na pequena cidade de São José do Vale do Rio Preto. A reportagem é de Bruno Miceli. Olha o tamanho dessa para outro rio que corta o município de São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio, engoliu a cidade. Dona Elair se abrigou no terraço com os cachorros, em vão. Começou aí a luta desesperada pela sobrevivência, registrada nas imagens do nosso cinegrafista Rogério de Paula. Isso dessa onda já era. A correnteza chegou onde ela estava. Vizinhos jogaram uma corda. Da sorte, salvaram a vida dessa dona de casa de 52 anos. De acordo com os moradores, essa sem dúvida é a maior enchente já registrada na história de São José do Rio Preto. A população, desesperada com a força da água, tenta salvar o que pode dentro de casa. 2 pessoas arrastadas pela correnteza morreram. Mais de 60 casas foram completamente destruídas. Eu levantei que eu vi, falei, gente, a porta começa a socorrer, porque está entrando
começou a baixar, o que se viu foi de assustar. A gente pensa que só isso acontece na televisão, cara. Mas olha, coisa triste. Poxa, né? Agora vamos para o próximo, para a gente tentar compreender. Rapaz, isso é emocionante. Aquela menina ali, ela escapou. Uma coisa emocionante. Porque a casa, você vê que quando ela foi sendo salva, a mesa foi caindo, né? E ela tentando salvar o cachorrinho dela. Quando a onda bateu nela, o cachorro foi embora. Então é o seguinte, foi dramático demais esse salvamento. Isso aí é o que a gente vê. Mas existem centenas de salvamentos desses que a gente não viu. Não tinha uma câmera lá filmando. Né? Mas vamos ver mais um para a gente compreender o que está acontecendo. É. 7 pessoas morreram por causa dos temporais em Minas Gerais desde setembro do ano passado. Em Belo Horizonte, a última vítima foi uma mulher, arrastada pelo enxurrado de ontem no bairro Ribeirão Arrudas, que corta parte da cidade. O caminhão sendo arrastado. Vai embora. O caminhão arrastado vai uma pessoa. Belo Horizonte, fim da tarde de quinta-feira, 22 de janeiro. Quando eu cheguei aqui, estava descendo, eu vi uma turma de pessoas correndo. Corre, moço, corre, moço, corre, moço. Aí quando eu olhei para frente, vi que a turma d'água. Em meio ao desespero, a solidariedade ajuda a salvar vidas. Os ocupantes desse carro são retirados com a ajuda de uma corda. Eles têm dificuldade, mas conseguem atravessar. Este homem quebrou a perna ao socorrer uma mulher que estava se afogando. Em outro ponto, um salvamento dramático. O homem sobe um carro para escapar da forte correnteza. A água sobe rápido. Ele abandona o veículo e se agarra ao poste de um sinal de trânsito. Outro rapaz também tenta se salvar assim, poucos metros à frente. Só de helicóptero, os bombeiros conseguem resgatar os rapazes, um de cada vez. Esta é a equipe que estava no helicóptero, um piloto, um copiloto e 2 tripulantes. A aeronave é equipada com um guincho, operado por controle remoto, com capacidade para suportar até 136 quilos. Com ele foi possível resgatar os 2 rapazes, numa operação que durou cerca de 15 minutos. Para o sucesso do salvamento, foi preciso o apoio de uma outra equipe que estava na avenida. O pessoal na terra foi fundamental para poder orientar o piloto com relação aos obstáculos, pois existiam várias... Eu queria que você passasse para o próximo, né? O próximo que é justamente um dos mais dramáticos daquela mulher, só para a gente perceber como é dramático. Isso aí é o seguinte, o que dá para salvar dá, o que não dá, né? Não existe tanto helicóptero para salvar tanta gente, né? Existe muita gente desaparecida, né? Aquele ali de pessoas que tinham mercearias, mercadinho, foi embora tudo, a entrou e levou tudo. Outros obstáculos. Então eu queria que eu passasse aquela parte onde há o salvamento de uma mulher que estava em cima de uma moto, né? E também foi um dos mais dramáticos salvamentos de hoje. Então isso é uma tragédia, gente. Isso aí, só quem sabe é quem está lá. Enquanto nós aqui no Nordeste gostamos, estamos tão alegres que está chovendo, né? Lá a chuva é coisa de pânico, né? Quando começa a chover, a pessoa começa a ter pânico. Vamos ver lá, ó. Boa vida de uma mulher de uma forma heróica no interior de São Paulo. Foi durante uma enxurrada em São José do Rio Preto. O temporal chegou pouco antes das 3 da tarde. Alagou rapidamente uma das principais avenidas da cidade. Quem está na moto é Gisele Cristina Nunes, de 29 anos. Ela busca proteção se escorando no carro. Voluntários aparecem para ajudar. Um homem tenta segurar Gisele, mas os dois são derrubados. Ela desaparece. São quase 2 minutos sem saber onde Gisele está. Enquanto isso, outra mulher tenta sair de um carro. Neste momento, alguém vê o que parecia impossível. Gisele consegue acenar. Ela está presa embaixo do carro. Olha só, mano. Mais pessoas aparecem para ajudar e também são derrubadas pela água. Gisele desaparece de novo. O cinegrafista mostra um dos voluntários sendo puxado, exausto.
Neste momento, Gisele está sendo resgatada para dentro da caçamba de uma picape branca e depois é levada para a calçada. Todos se salvaram. Meia hora depois da chuva, a água baixou e o trânsito... Tá vendo, gente? Uma coisa dramática. Tudo aconteceu. Então, essa menina Gisele aí, ela escapou por um milagre de Deus. E ela desapareceu. Os caras, a água levou, cadê ela, cadê ela? Eles ali iriam desistir. Ela foi jogada para debaixo do carro. Mas ela conseguiu enfiar a mão e fazer assim. Alguém viu os dedos, só debaixo do carro. Então eles foram lá para levantar o carro, para puxar ela de baixo, e isso numa enxurrada tremenda. Olha, irmãos, isso aí é um entre milhares de casos que passou agora no Rio de Janeiro. E lá tem uns irmãos nossos da igreja evangélica, né, sofrendo porque perderam tudo. Às vezes a pessoa fica com raiva porque o pneu do carro furou, porque o pneu da moto furou. Eles perderam foi tudo, e alguns perderam familiares, emprego, tudo. Então, irmãos, isso é uma tragédia. O que é que explica isso? Vamos ler aqui, para começarmos, em Eclesiastes capítulo 9. Vamos lá. E vamos encontrar o pregador, que supõe ser Salomão, fazendo o que nós estamos fazendo agora. Me apliquei para entender a estas coisas. Então, diz assim, ó: deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Então, estamos tentando entender isso aí. Amém, amados? Aí diz assim, que o justo e os sábios e suas obras estão na mão de Deus. Então tudo que você tem, tudo que você faz está na mão de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante sua face. Então nós não sabemos o que acontece amanhã. Nem o homem, nem crente, nem descrente, nem nada. A gente não sabe o dia de amanhã. Isso é a coisa mais certa que tem. Mas a gente vamos fazer com que o dia de amanhã seja bom. Mas a gente não sabe. Ele diz assim, ó, tudo sucede, como diz o Matuto, tudo a sucede, né? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Sim ou não? Está aqui, ó. O mesmo acontece ao justo e ao ímpio. Às vezes um camarada ia para a casa de prostíbulo e não aconteceu nada com ele. E o pastor Crisóstomo vinha da casa do Senhor e morreu. Então há uma sorte comum a todos. Se faz calor, todo mundo sente calor. Se faz frio, todo mundo sente frio. Ou se faz calor, os crentes não sentem calor. O servo de Deus diz, não, eu sou servo de Deus, não sinto calor. Né? Então é a sorte, olha, tudo, não é o pastor Galileu, não é o missionário de onda, não é o pastor Edson que está dizendo, não. Diz aqui a Bíblia, tudo acontece igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como também ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao bom e como ao pecador, ao que jura como ao que tema juramento. Este é o mal que há entre todos, entre tudo quanto se está debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, a sucede. Que também o coração dos filhos do homem está cheio de maldade, que há desvares no coração e na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então ele está dizendo, a confusão aqui embaixo é geral. O que acontece ao justo, acontece ao injusto. O que acontece ao injusto, acontece ao justo. Mas cadê o Salmo 91? Onde é que está? Cadê a proteção de Deus? Existe uma sorte comum a todos os homens. Assim era bom demais. O cara se convertia e dizia, eu sou crente, não adoeço mais, não tenho cachumba, não tenho catapora, se o FMI cair, os bancos cair, eu não perco nada, se a inflação aumentar, eu também não perco nada. Então se geraria um grupo intocável, né? E a Bíblia diz bem claro aqui, o que acontece a um, acontece ao outro. Não é questão que um é mais feio do que o outro, ou que é mais pecador do que o outro. Nós encontramos calamidades aqui no Nordeste. A calamidade do Nordeste é o contrário dessa daí, é a seca. E existem calamidades que não eram notificadas. Agora, como tem internet, computador, a televisão é online quase. Então nós sabemos, isso aí no Rio de Janeiro não é a primeira vez que acontece.
Isso aconteceu no Rio de Janeiro em 1930, enquanto estava havendo uma seca danada, onde o meu avô comia mancambira e bebia leite de jumenta, aqui em 1930, na Revolução. Lá no Rio estava havendo uma enchente. Houve outra enchente em 1950, aqui uma seca e lá enchente. Houve outra enchente em 1972. Eu estava lá, já nascido, já com 1 ano de idade. Então, e aqui seca. Houve uma seca em 1980 aqui na Paraíba, no Nordeste. Houve uma enchente lá no Rio de Janeiro também, em 1980. Bem, isso não é coisa que está acontecendo de hoje. Isso já vem acontecendo. O que está acontecendo é uma divulgação a mais. Mas também, por outro lado, encontramos aí uma amplificação. Aí diz, não, todas as casas aí que caíram, que pessoas morreram, era lugar de risco. Não. Tinha um lugar lá que não era um lugar de risco. O morro está lá desde Cabral. Cabral, quando chegou, o morro estava lá. Ainda cheio de mato, cheio de árvore, com árvore, com tudo. Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu é o que nós vamos ver nesta aula da escola dominical. Né? Temos que ter uma opinião acerca disso, até quando uma pessoa perguntar, a gente tem que ter uma opinião. A Bíblia diz que a terra está envelhecendo, e como uma roupa, ela será mudada. Então há uma antropia, há um envelhecimento da terra, a terra ficando mais velha, o clima ficando mais velho, as pedras vão ficando mais velhas, todo o sistema da terra vai ficando mais velho. Né? E temos também outras coisas. Seria a resposta da natureza aos nossos abusos. O ser humano está abusando mesmo. Né? Estamos mexendo, e quando se mexe numa coisa, se atinge outra. Seria os testes nucleares que estão sendo feitos no oceano. Atualmente, são feitos testes nucleares no oceano. O cara pega uma bombita que vale 100 vezes mais a de Hiroshima e joga lá debaixo da terra do oceano. A bicha explode, levanta a terra, levanta para o oceano. É uma coisa muito bonita. Sobe mais ou menos 50 metros de altura a onda. Vai, cai com chuva. Coisa bonita, né? Só que esses testes nucleares, eles mudam as correntezas do oceano. E quando eles mudam a correnteza do oceano, eles mudam a temperatura em várias partes do mundo. Olha só como... Queira, não tem a mãozinha da gente lá no meio, catucando. Para nós analisarmos essa questão, teve um terremoto no Irã. E esse terremoto matou centenas de pessoas. 3 meses antes do terremoto, houve um teste dos iranianos nuclear no oceano deles. Eles fizeram um teste, que bombona, uma bomba danada, coisa boa, deu tudo certo. 3 meses, 1 mês, 2 meses. Quando foi com 3 meses, era na roda do terremoto. O terremoto foi tão grande que destruiu cidades inteiras. Pessoas morreram debaixo das casas. Foi Deus? Ou foi a mão do homem? A mão do homem, né? Exatamente neste momento, a Coreia do Norte faz teste no oceano, a Coreia do Sul também faz teste no oceano, os Estados Unidos faz teste no oceano, mexendo, e quando você explode uma bomba daquela, ela cobra um raio, quase metade da Paraíba. A onda, não somente a onda, a força, a trepidação, mas também a eletricidade nuclear invade a Terra. Nós não sabemos o que é aquilo. Por isso que a Bíblia diz de que reclama o homem. Reclame dos seus próprios pecados. Além da terra estar envelhecendo, porque depois do pecado o homem passou a envelhecer, e tudo que pertence ao homem passou a envelhecer, esse corpo envelhece, a cadeira envelhece, você envelhece, a terra envelhece. Então, além disso, temos o homem mexendo com bombas nucleares nos oceanos, mudando as correntes marítimas, ou seja, a corrente vinha por aqui, dentro com essa bomba a corrente também vai por ali. A temperatura muda também. E quando muda, o clima do planeta muda. Temos também o projeto ARPA, H-A-A-R-P, ARP, que é um projeto de alta frequência, e esse projeto, ele muda, é uma tecnologia à base de eletromagnetismo, e ele é capaz, esse projeto ARPA, 10 mil quilômetros de antena nos Estados Unidos, 10 mil quilômetros de antenas na antiga União Soviética, hoje, a antiga União Soviética, hoje, os russos, né, a Rússia. Então, tem também na Suécia, tem também na Grã-Bretanha. Então essas antenas, chamadas ARPA, elas conseguem manobrar o tempo, fazer bolsões de ar. Os Estados Unidos atualmente, lá perto da Califórnia, não sofrem mais com ciclones. O ciclone vem e sai fora. Por quê?
se formou um Bolso Mundial. Então todo mundo, por que esse Bolso Mundial se formou? O projeto AQUA, defendendo eles do ciclone. Mas só que quando aquele ciclone vem, que é o caminho dele natural, não pode passar por causa daquele Bolso Mundial e tira de lado. E isso muda a temperatura em muitos lugares. Então o projeto AQUA é capaz de fazer terremotos, destruir um prédio desse em questão de 10 minutos. Ela joga, não tem aquelas pedrinhas nos rins, não tem aquele equipamento que a pessoa bota e a pedrinha estoura lá dentro do rins, e a pessoa depois bota na urina, né, bota as pedrinhas. É a mesma máquina, só que é uma máquina milhares de vezes maior. Ela joga aquele sonando num prédio desse, um prédio de mancha, como as torres gêmeas, que estão suspeitando que em nenhum lugar do mundo houve uma torre que queimou e de repente desmontou em questão de 10 minutos. Foi que houve. Então estão suspeitando que aquilo foi uma demolição feita pela AQUA. A AQUA viu que tinha sido atingida, então ela acionou via satélite. Então esse projeto AQUA também domina a mente das pessoas. Ela é capaz de produzir grandes melancolias na pessoa, ou seja, a pessoa pode ficar ansiosa e a pessoa pode ficar deprimida. O nosso pensamento é um pensamento magnético. Então ele joga uma onda em cima daquela pessoa e aquela onda faz o pensamento seguir aquela onda. Então a pessoa fica tão ansiosa que se urina, fica doido, foge do senso ou fica deprimido e começa a chorar e se mata. E essa bombita, essa armita dele já foi usada na Guerra do Vietnã em 1970. E eles vêm aperfeiçoando há 30 anos. Até hoje. Então, temos aí o projeto AQUA. Os Estados Unidos têm, a Europa tem, os russos têm, todo mundo tem, um com medo do outro. E ele é capaz desse projeto AQUA, através de Nikola Tesla, o grande inventor do mundo, de colocar uma música na tua cabeça e essa música não sabe. Eles conseguem fazer isso hoje, atualmente hoje. Então a tecnologia, meu irmão, está muito avançada. Por isso que Deus destruiu a Torre de Babel. Não teria se destruído antes do tempo. Nós estamos com armas extremamente complexas. Então, seria o projeto AQUA? Ou seria acontecimentos da própria natureza? Tudo acontece a todos. As calamidades assolam o mundo. Terremotos que matam 200 mil pessoas. Maremotos, tsunamis. Encontramos um caos no mundo e esse caos tende a aumentar. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil, ele está tendo chuvas estranhas. Aqui em Alagoas houve um tsunami no Rio. Você já ouviu falar de tsunami no Rio? Eu nunca ouvi falar. Uma onda se formou no Rio devido a uma chuva que caiu toda no mesmo tempo. A chuva veio. Se formou uma onda de 5 metros. Então levou 2 cidades. Nunca se viu isso. O que é isso? Final dos tempos? A projeto AQUA? O que é isso? Muitos países estão sendo assolados por calamidades. E logo depois das calamidades, chegam os banqueiros oferecendo empréstimos. Agora no Rio de Janeiro, já saiu um empréstimo de 800 mil dólares. Né? Esses 800 mil dólares será fornecido pelos banqueiros internacionais que caridosamente vai endividar o Brasil até aqui. Porque esses 800 mil vai virar o dobro com esse juro danado. Então eles estão garantindo seus lucros, não quero nem saber de nada. A presidente Dilma Rousseff já assinou, aceitando o grande empréstimo bondoso dos bancos internacionais, e toda vez que há uma calamidade, esses bancos chegam, ei, toma 1 milhão, toma 2, toma, vai tal. Com isso, aquele país fica endividado e aí fica sujeito aos iluminatis, aos dominadores do mundo. Então encontramos na Bíblia a Torre de Siloé. Fala comigo, Torre de Siloé. Encontramos na Bíblia Deus destruindo algumas civilizações. Sim, mas isso foi naquela época para proteger o povo. Por exemplo, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra, além das práticas sexuais que Deus não aprovava, eles botaram uma lei que quem passasse no território deles teria que pagar um imposto. Aí o cara ia passando, né? Imposto. Ah, tá certo. Pegava o dinheiro, toma agora. O bolso vai embaixo. Eu tenho um amigo que o bolso é aqui, depois do joelho. Não, eu pago. O imposto tá certo. Quanto é? Nada disso, não é dinheiro não. E o que é?
infringimento dos direitos humanos. Então eles estavam infringindo os direitos humanos, sim ou não? Sim. Aí Deus teve que entrar em cena, meus irmãos. Deus teve que entrar em cena. E aí eles estavam infringindo as outras pessoas, estavam espalhando as suas práticas sexuais, estavam humilhando aquelas pessoas. Aí Deus teve que entrar em cena. Não existe nada mal em Deus. Tudo que Deus fez foi para proteger alguém ou para proteger o direito. Então a gente ia deixar sua dona lá. Todo mundo que passasse, passava o guri, passava o rapaz, passava a moça, tal, até os anjos que entraram para salvar, eles disseram, não, vou fazer sexo com vocês. Aí olha, Ló disse, faça com minhas filhas virgens. Aí os caras disseram, não, então os anjos. Que esse cara aqui não sabia que era anjo, né? Então, para você ter ideia, aquele povo tinha que ser destruído, meu irmão. Aí o cara diz, mas tem muitas guerras na Bíblia, que guerras horríveis, porque aqueles caras eram safados, matavam, roubavam, destruíam, estupravam, destruíam as aldeias, e eu ia para cima do povo de Deus, o povo de Deus ia ficar o quê? Rezando, a Maria e tal, botando uma florzinha. Não, o cacete tem que comer mesmo. E Deus entrava em cena e destruía o inimigo. Né? Os filisteus, amorreus, saduceus, pensa que os caras ruins? Eles não eram santinhos, não. Então, no Velho Testamento houve isso. Mas não tem nada a ver com essas calamidades de hoje. E quando acontece uma calamidade dessa, nós notamos que criancinhas são mortas, mulheres grávidas, pessoas boas, cidadãos do povo, morrem. Não são. E os pecadores também não morrem. Aqueles que nós consideramos pecadores, eles não estão nem aí, não sofrem. Claro, enquanto essas cidades morreram, né, tem muita gente, o galpão da Gaviões do Fiel não caiu no galpão, não. Da Mangueira não caiu. Cadê? As alegorias lá, 200 milhões de verba do governo que está tudo inteirinha pronta para em março agora ter o carnaval. Não caiu nada. Mas aquele pessoal que tinha a única coisa que tinha na geladeira velha, um fogão velho, e uma mulher velha, levaram a mulher velha, levaram o fogão, levaram tudo. Entendeu? Aí pronto, meu irmão. O cara fica dizendo, porque o pecador não. Eu acho que é bom. Porque não é com a família deles. Se fosse com a família deles, eu não achava bom. Então, olha, a torre de Siloé, eles foram levantando a torre. Aí a torre caiu. Chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quem pecou? Estes ou os pais deles? Para eles morrerem debaixo da torre, a torre caiu. Aí Jesus olhou e disse, vós, de igual forma, se não se arrependeres, todos morrereis. Então Jesus falou de uma forma geral. Mas ali é o seguinte, começaram a construir a torre de Siloé torta. Às vezes, o ser humano constrói as coisas tortas. Uma casa na beira do rio, eu vou dizer aqui, na Paraíba, um lugar que é extremamente perigoso. Ali, perto de Lucena, tem um lugar onde o mar retraiu 5 quilômetros. Eu estudando lá a época dos freios, dos frades, né, da colonização, aí o cara chega pro pescador, o pescador disse, olha, o mar é aqui, ó, a marca do mar. Aqui no convento. Eu digo, oxe, tem um mar lá, mais ou menos 5 quilômetros. Ele disse, o mar era aqui? E os caras vinham de barco de lá até aqui, remando. Eu digo, e o mar retraiu? Ele disse, retraiu. Aí quando o mar retraiu, eles construíram nem muito de casa de rico, só tem casa de rico, casa boa, prédio bonito, mansão. Aí eu até olhei pro pescador e disse, puxa, no dia que esse mar decidir voltar para o lugar dele, vai ser uma. Aí eu vou dizer, não, é um catástrofe, não. Foi justamente o mar retraiu por algum motivo. A terra mudou posição, alguma coisa, né? Em termos para o mar retrair 5 quilômetros, é muita coisa. E lá está meio mundo de casa. Eu falei, puxa. Aí botei lá no meu livro, lá, anotei e tal. Então é o seguinte, irmão, algumas hipóteses. Os irmãos depois podem opinar, viu? Vamos lá, algumas hipóteses que justificam alguns dessas tragédias. Vamos lá. Falta de planejamento. Diga comigo, falta de planejamento. O cara que não planeja, ele sempre só sofre danos. Vamos dizer, o cara vai andar com o carro com pneu careca. Né? Não, já está na lona, os ganchos já estão assim para fora. Não, já está com um bucho assim, ó, de lado. Não, mas depois dá mais um ano. Né? Imagina esse bicho história aí, é uma tragédia. Né? Então falta de planejamento, o cara vai querer construir uma construção,
Aí não chama o predeiro, chama o amigo não, eu construo. Leva até fácil, aí depois cair, né? Crescimento desordenado. Olha, há uma frase que diz: quando a cabeça pensa, o corpo padece. Né? Exatamente, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, às vezes o camarada parece ser radical, mas aí tem coisa que a gente tem que ser radical. Está entendendo? Vai viajar? Não vai viajar com pneu careca. Não, aí corta a viagem. Não, porque a viagem é para corta quadrado. Por quê, irmãos? Depois que a coisa dá errada, a gente confia muito na sorte. E a sorte não é de confiança. A sorte às vezes age e às vezes não age. Depende da lei que favorece ela. Então, assim, crescimento desordenado, ou seja, investimento, falta de investimento em casas. Agora o Lula tem com esse projeto de muitas casas, tudo bem, glória a Deus, mas passamos muitos anos. Veja que há 30 anos foram construídos o bairro das Malvinas, de lá para cá não construíram mais nenhum. Né? Aí agora começou a surgir o bairro fulano de tal, e vem agora as novas casas. Né? A outra tese é a terra sendo destruída pelas bombas atômicas, testes nucleares, projeto Arthur. A outra tese é a terra que está envelhecendo. Aí em Mateus capítulo 24, né, pastor? Diz que haverá terremoto, maremoto, fome, peste e guerra. Esse maremoto, essa fome, essa peste, essa guerra, é Deus que manda? Vamos dizer, uma pessoa está velha, né? A pessoa está com 90 anos, aí tem reumatismo. Esse reumatismo que ela tem, foi Deus que mandou? Não. Mas por que ela tem reumatismo? A idade vai chegando. Exatamente. Vai envelhecendo o osso, cartilagem. Vai envelhecendo tudo. Então a terra está envelhecendo. Então ela era morta, tal. Vamos lá. Né? Os maus sentimentos. Pastor, a gente não pode culpar Deus pelas tragédias. Não tem condição. Tudo tem um dedo bom. Tudo. De que reclama o homem? Reclama dos seus próprios pecados. Existe uma ligação entre o homem, isso é uma tese do meu livro, Enigma dos Sonhos. Existe uma ligação entre o homem e a terra. E eu uso o terra para provar essa ligação, que quando o homem pecou, a terra começou a produzir espinhos. Deus não mandou produzir espinhos. A terra automaticamente começou a produzir espinhos. Ou seja, o homem está aqui, pegou, a terra começou a produzir espinhos. Então há uma ligação entre o homem e o planeta Terra. Então é o seguinte, o pecado teria também uma expressão energética. Não somente o pecado, mas os maus sentimentos. E isso, de uma forma geral, recebe uma lafada também, de uma forma geral. Então, o homem continua sendo egoísta, desordenado, e isso produz uma energia negativa. E a terra vai absorvendo. E essa terra devolve, de uma forma geral, essa má absorção. Né? Amém, amado? Estão entendendo, sim ou não? A outra tese que tenta comprovar esse problema de tragédias seria a semeadura do homem. Né? Ou seja, tudo que o homem semear, isso colherá. Quer falar? O senhor ouviu o tal do verão, eu construí muitas casas ali. Foi. Aí disseram que o verão nunca mais vai sangrar. Quando o verão começou a sangrar, eu vi o povo correndo das casas. Tá vendo? Não, tudo que nós fazemos pode dar certo ou errado. Tem que fazer outro piscinão. Tem que encher de piscinão. Olha, e tem coisa, irmão, que a gente vacila demais. Quando o assunto de Buqueirão sangrou, pastor, eu peguei um amigo meu que ele cantou Levi. Vamos embora, aí ele foi ver lá. Rapaz, era uma lapada d'água. Quase o vento balançava o cabelo da gente. Você sabe que o cabelo é difícil de balançar, né? O vento naquela era tão bonito. Aí chegou um casal lá, um dia antes de eu ir. Um casal recém-casado, tá dando lua de mel. Aí o rapaz querendo ser forte, né? Casando. Aí lá tem umas pedras. E agora, irmãos, uma churrada danada. Dá um medo. E ele querendo mostrar que era corajoso pra esposa, né? Tira uma foto aí, a esposa. Não, vamos lá pra dentro, peraí, vamos lá pra dentro. Ele pisou numa pedra e enxurrada atrás. Questão de palmos. A água passando. Só que ela passa num nível que parece uma régua. Mas quando você bota a mão, assim, não leva. Então, irmãos, ele disse, peraí, não vai pra pedra. Mas, irmãos, ele escorregou da pedra.
A água pegou ele, irmãos. Passou 2 dias para encontrar o corpo dele. Encontraram só o bagaço que saiu batendo nas pedras. E ficou a viuvinha nova, aposentada. Né? Pronto, a bichinha, ele não teve nem gosto. Porque ele casou fazia 2 semanas. Então, olha só que vacilo, irmão. Não foi uma tragédia com essa mulher que amava ele, mas ele queria se mostrar que era forte. Eu sou forte, ei, eu sou forte. Às vezes, irmão, nessa idez, né? Nessa idez. Olha bem, o que muitos desejam, esse é a mão de Deus, aquilo ali não passa de justiça própria. Cada um da gente tem uma justiça. E às vezes nossa justiça é doida. A gente quer que nossos amigos cresçam e nossos inimigos se danem. Mas Deus não é assim. Deus não aquelas pessoas, aquelas criancinhas tiradas do barro, lá no Rio de Janeiro, você acha que Deus fica satisfeito com uma coisa dessa, irmão? De maneira nenhuma. Cachorro, Pois não, uma cidade como São Paulo, toda pavimentada no asfalto, a água vai para onde? impermeabilizada. Exatamente, aí não tem para onde ir. Aí eles se confiam no Tietê, que é. Mas tem, está dando mais vestimento. Quer dizer, tem que invadir mesmo, a água vai para onde tem lugar. Aquilo ali, olha, tem calçada, tudo calçado. O asfalto, telhado, né, pastor Aleluia? Tudo, então, aquilo ali não tem para onde entrar. Não é Deus que está fora. Não é Deus, é exato. Aí poderíamos afirmar, que aqueles que morreram, tanto nos tsunamis como no Rio de Janeiro, são mais pecadores do que a gente? Podemos afirmar? Sim ou não? Não, não podemos. Todos nós somos pecadores. Se Deus fosse matar pecador, ia matar todo mundo. Vivemos em um sistema autônomo. Agora chegou, irmão. Você, preste atenção para você entender. Nós estamos num mundo onde Deus não domina tudo. Aí quando a pessoa diz Deus não domina tudo, a gente pensa que Deus é fraco. Não. Deus deixou as leis para a gente cumpri-la. Se alguém pula num prédio, se alguém vai morrer, sim ou não? Vai. Para Deus intervir, tem que ser um milagre e muito grande. E às vezes Ele não intervém. Né? Não intervém. Então é o seguinte, existem sistemas autônomos. Por exemplo, você está olhando para mim, o seu coração está... Né? O coração do Tiago está... porque está afetando a namorada. Né? Então, olha bem, existem sistemas autônomos. Os seus rins estão pulando o seu sangue. Enquanto você está me ouvindo, os seus rins estão pulando o seu sangue. Aquele pedaço de queijo que você comeu em casa, as suas tripas estão... Oba, que coisa boa, tal. Né? Você está mandando? Não está. São sistemas autônomos. São sistemas que Deus já criou. Deus não precisa descer do céu e rodar a terra. Vai, vamos rodar. Não, a terra vai rodando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, o dia e a noite. O dia e a noite. A gente pode pedir? Não pode. Deus impediu uma vez, o sol parou, mas foi uma vez, perdida. Não houve mais outras vezes. Isso é um milagre que não acontece toda hora. Então, daqui a pouco vai ser noite. Se você não quer que seja noite, eu não quero. Vai impedir? Não. Por exemplo, os cabelos charmosos do nosso pastor Edson, cabelos brancos, né? Foi ele que pediu para ter cabelo branco? Não? Isso é um sistema do organismo dele, os hormônios e tal. Né? Então, são sistemas autônomos. Sistemas autônomos, irmãos, existem no mundo moral. O cara planta e colhe. Existe no mundo material. Você bota a semente cresce. Você bota uma semente e nasce um bocado de semente. Né? Diz a Bíblia, plantei vento, isso é a Bíblia que diz, viu? Não é um ditado não. Plantei vento e colhi. Por quê? O vento é pequeno, a tempestade é muitos ventos. Então você planta um caroço de feijão e colhe 10 vezes mais. Você colhe 15, 30 caroços de feijão. Ou mais, tem pé de feijão que dá muito mais do que isso. Então, existem sistemas autônomos. O que acontece? Nós estamos afligindo esses sistemas autônomos. Agora chega nos Estados Unidos e nós temos o APA. Vamos impedir de ter furacão aqui. Aí pede, ele consegue pedir. Só que o furacão faz, opa, não posso passar por aqui mais não? Posso não, tá certo, vamos por ali. A gente pode dizer, pastor, que a natureza obedece à lei que Deus prescreveu para ele estabelecer. Exato. Deus está dizendo, não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Mas Deus fez para aquela folha cair naquela hora. Foi criado o sistema. Tá entendendo? Eu acho assim, né? Cada um tem um modo de ver.
Deus pode entrar em ação e dizer, nossa folha não vai cair agora. Mas isso é raro. Ele pode fazer isso. Isso é raro. Olha, isso é raro. Existem sistemas autônomos. Enquanto uma criancinha caiu no prédio, isso aí foi no mesmo mês eu assisti. Quando acontece uma coisa, isso vai acontecendo, né? A criancinha caiu no prédio, bateu no topo. Quando bateu no topo, estava o cara tomando um cafezinho, bateu no topo. Olhou, correu, caiu nos braços do cara. Mas não é internet isso aí. Aí no mesmo mês, uma outra criancinha passou pelas brechas do prédio, caiu, morreu. Lá, vizinho da minha casa, tem um lixão, vizinho não, mais para embaixo, a mulher chegou, eu até vi ela com uma sacola, jogou um saco de lixo, olhando de longe. Pensei que era um saco de lixo. Foi a lixeira lá, abriu o saco de lixo, tinha um meninozinho dentro, chorando. Parecia um gatinho, miando. Ela disse, ó, amarraram o gatinho, jogaram no lixo, ó, vou abrir para ele respirar. Quando abriram, ele morreu. Começou a tremer, hoje é um rapazinho de 12 anos, 11 anos, anda com o pai adotivo na moto, o pai é policial, coisa bonita, o rapaz bonito, feliz da vida. E o pai que não tinha filho com a esposa, é maravilhoso. Mas também, na mesma época, foi encontrada uma criança no lixão, morta. Essa não teve sorte. E aí, Deus disse, eu vou salvar essa e não vou salvar aquela. A sorte é igual. Do jeito que um servo de Deus, um servo do mundo, do diabo, quebra uma perna, o crente também pode quebrar. Entendeu? Então, são sistemas autônomos. A gente não consegue. Você, por exemplo, você tem o seu filho, mas você manda nele, mas não manda o crescimento dele. Você não sabe nem qual é a altura que ele vai ter. Aí vem o cara tem cabelo preto, de repente vira o cabelo, né, muda até cor de olho. Então são sistemas autônomos. E esses sistemas autônomos obedecem várias leis. Quando o homem bota o dedo nesses sistemas autônomos, a coisa fica doida. Um desses dedos que eles colocam é justamente essas explosões atômicas, pastor Gabriel. Uma explosão atômica. São homens que gastam nosso dinheiro. Vamos fazer um testinho, vamos jogar uma bomba atômica ali no oceano. Aí, é bonito. Se você olhar a explosão atômica no oceano no YouTube, você vai ver. É coisa bonita, forma um cogumelo, sobe 50 metros. Tem um navio assim, bem longe. O bicho sobe por um lado, parece um guarda-chuva. Mas só que lá embaixo ninguém sabe o que é que faz. Quer dizer, pastor, em vez desse povo investir em dinheiro, ter mais justiça social, emprego para as pessoas, alimentar a fome, estão gastando em coisas que vai destruir o próprio homem. Em vez de gastar para ajudar... Eu sei que Deus deu inteligência ao homem, mas já estão entrando por outro ângulo, né? É verdade. É por isso que tem acontecido tanta tragédia. É verdade. Quer dizer, eu vejo assim, né? Vocês têm a opinião de vocês, né? Então vocês tiram suas conclusões. Pastor, licença aí. Poderia pegar esse versículo 24 de Mateus, ser dividido em dois? Sim. Pelo que o senhor está falando, porque, por exemplo, aqui, ó, onde fala no primeiro princípio de dores, seria a consequência do pecado do homem sendo revelada pela natureza, né? O que nós estamos vendo hoje. Né? Quando Deus fala que, olha, quando vai haver terremoto, maremoto, sinal, aquele negócio todo, aí não é o fim. Não é o fim. Aí é a consequência do pecado do ser humano. Aí quando vai lá para o versículo 29... O princípio das dores, que é como se a mulher tivesse grávida, ela começa a ter dilatação, né? Aí quando vai lá para o versículo 29, que está falando sobre a grande tribulação, aí já é se tratando do juízo de Deus sobre o ser humano. Mas antes é o pecado do ser humano, a natureza reagindo. O juízo de Deus é o seguinte: Deus, como juiz, ele vai ter que dar um veredito. Porque se ele não der um veredito, os anjos vão olhar para ele e vão dizer: gente, os caras passaram explodindo bomba atômica, pecando, destruindo tudo, e não vai acontecer nada. Né? Então Deus vai ter que dar um veredito. Mas tem Chiquinho, tão legal Chiquinho, mas Chiquinho vai se ferrar. Porque quando Deus disser, não é Deus que vai dizer, eu vou matar os pecadores, morro, cabra safado. Não acho que eu vejo assim. Eu vejo assim, Apocalipse e Mateus capítulo 24. Eu vejo assim, Deus como juiz, por exemplo, tem um cara bom que matou no carro, mas está errado. O juiz vai dizer, não vou dar esse veredito porque ele é bom. Não, o juiz vai dizer, você é bom, mas você vai ter que pagar o conserto do carro, não quer saber não. Então é o seguinte, o juiz chamado Deus, ele vai ter que decretar duas sentenças. Não porque ele quer, ou porque ele acha bom. Você olha, um dos resgates dramáticos foi um cara que estava debaixo da lama, só com a cabeça fora, e os caras tirando a lama para ele respirar. Né? E o corpo dele debaixo de uma laje. Você acha que Deus olha assim de tá vendo? Bicho safado, sou. Aquela velhinha que ia morrer na casa dela e ir embora. Então não, é só sentença. Olha, a terra acumulou, a Bíblia fala que pecado acumula, mas o pecado ali não é nem tanto.
questão de matar, roubar, beber, prostituir, mas em tudo. Ou seja, quando um destrói o planeta é pecado. Então, acúmulo. A pecado se acumula de tamanho, porque a Bíblia diz, maior pecado tem quem me entregou a vós do que vós. Então, maior pecado, então tem maior. Então vai acumulando. As 7 taças da ira de Deus, as trombetas. A visão de muita gente é Deus, toca aí, ó, vamos acabar com tudo. Não. Ali é o seguinte, são leis que vão sendo afligidas e acumuladas. Deus como juiz, Deus vai ser chamado a atenção. E aí, Deus? Os homens aí, ó, bomba atômica. Infringindo leis da natureza. Aí Deus, ó, pá, a natureza cumpre um curso que Deus fez. Exato. Aí o homem está atropelando. Atropelando. Quando atropelar o curso da natureza que Deus premeditou, preparou e construiu, aí estoura tudo. Aí acontecem as tragédias. Exato, isso aí. Eu vi na televisão, foi no jornal, e já estou começando a fazer água mineral da água do mar, com a máquina. Sei. Eu vi isso. Estou mexendo com tudo. Por exemplo, o macarrão que você come, às vezes é feito de soja transgênica. A soja transgênica é uma mistura de DNA animal com vegetal. Eles pegam o DNA do sapo, colocam na soja. Aí cria uma super soja. Aí eles pegam um avião, jogam veneno, mata tudo que é planta. Só não mata a soja. Aí com isso eles têm mais lucro. Mas só que quando você come aquele alimento altera o seu DNA também. Segundo um doutor que eu estava assistindo uma palestra dele, produz super alergias. Daqui a 10 anos vai haver alergias tão fortes que ela vai ser picada por uma muriçoca, vira um tumor de alergia forte, provocado por alimentação transgênica. Então, criando abacate sem caroço, manga sem caroço, tal. Então, estão mexendo com tudo, pastor. Então, isso aí é uma semeadura que lá na frente nós leva uma lapada. Vai trazer as consequências. Agora, quando vem a lapada, vem em cima de todo mundo. Não, a água não acaba, né? Às vezes a gente está bebendo água, pronto, essa água aqui, né, limpinha, né? Mas ela pode ter pertencido a uma pessoa. O seu corpo é 78% da água. Quando a pessoa morre, esse 78% dissolve. Aí é purificada e a ver o que ela está bebendo. Está entendendo? Não, é isso aí. Olha, você sabe onde é que tem os melhores frutos? Um pé de manga plantado no cemitério, você chupa a manga e você se lambuza todinho. O defunto é o esteiro, é o adubo. Então, a água, nesse caso aí, não é tão perigoso, não. Aí sim, aí... Pastor, essa sal é boa, sabe por quê? Pra gente não ir aos extremos. Eita, foi a mão de Deus, é porque aquele povo é pecador. Pra não ir aos extremos. Pra gente aprender a discernir. Discernir, é justamente isso, né? Principalmente os jovens, né, pastor? Lá fora. Principalmente os jovens. Eles saberem responder a algum jovem que pergunta a eles por que aconteceu isso. Chega um jovem e pergunta para Davi, mas Davi, tu que é crente, Davi, por que Jesus matou aquele povo? Tá entendendo? Aí você diz, porque Deus permitiu, hein, Davi? Tu não é crente, ele responde, Davi. Porque Deus permitiu aquele povo morrer. Eles podem saber. Exato. Próxima semana, né? Vamos ficar em pé? Pode. Vamos concluir essa aula muito boa. O que vocês acham? Essa aula pode ser, ela pode dar continuidade de hoje a hoje. Pode concluir. De hoje a hoje. Pastor Galeu, gostou? Pastor Galeu? Missionária? Entenderam sim ou não, pessoal? Então, olha o seguinte, não é defender Deus, que ninguém precisa defender Deus. Mas o caráter de Deus muitas vezes é colocado em jogo. É verdade. Então acaba ali, ó, aquilo é os pecadores, acaba com um parente lá, aí, ó, querendo refanar, né? É questão de entendimento. Entendimento, cada um da gente peça a Deus. Pastor, diga aí alguém que tiver alguma pergunta, faça no papelzinho. E domingo traz, né? Inclusive sobre o assunto e sobre outros assuntos. A gente vai fazer um jogo rápido, né? Alguém tiver uma dúvida, faça a sua pergunta e traga, o pastor responde. E vamos estudar aqui, vamos analisar, né? Eu queria chamar a missionária aqui, para a missionária fazer uma oração para aqueles que sofreram essa tragédia. Então, eu sei que nós estamos longe, mas o nosso Deus está lá. Que Deus livre o Brasil, que Deus ajude
Porque a oração pode muito nos seus efeitos, né? Então eu queria chamar o missionário para fazer uma oração, concluir, né? Fazer uma oração para esse povo, né, pastor Gabriel?